Oi pessoal, tudo bom? O tutorial de hoje é dessa maquiagem que eu tô usando. O foco é o olho preto esfumado com marrom. O batom eu coloquei um nude pra acompanhar, mas vocês podem trocar, tá? Então aqui a seguir tem um passo a passo explicando como que você vai fazer esse olho, vai aprender então pra arrasar. E espero que vocês gostem do vídeo. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no meu canal para acompanhar todas as minhas postagens. Se tiverem sugestões, comentários, deixem aqui para mim, por favor, embaixo do vídeo. Espero que vocês gostem e para continuar é só assistir. Então eu começo fazendo esse risco preto com um lápis cremoso, bem rente aos meus cílios. Não precisa se preocupar dele tá certinho, porque a gente vai fazer esse esfumado nele. Então eu venho com esse pincelzinho de precisão. O meu é da Mary Kay, mas pode ser o que você tem aí em casa, não tem problema. O importante é fazer a maquiagem. E vou esfumando, então, todo esse risco preto que a gente fez, bem rente aos cílios. Desde a fita ali onde eu coloquei para deixar a marcação das sombras, até o cantinho da lágrima. Vou fazendo o movimento de vai e vem. E aí, aplico em toda a pálpebra, né? Fazendo esse mesmo movimento desde a fita. E agora com um pouquinho de sombra marrom, essa também é da Mary Kay, é a Cinnabar. Eu aplico um pouco acima desse risco preto que a gente fez, né, desse esfumado, com o mesmo pincel. Vou fazendo o mesmo movimento para esfumar e fazer a transição dessas duas cores. E depois venho com um pouquinho de preto novamente. Então um pouquinho acima do marrom, deixando o fundinho marrom, né? Mas aplicando a sombra preta em cima para selar esse lápis e não correr o risco dele escorrer. E para ficar mais durável também. Eu vou fazendo o movimento de vai e vem. Pode passar um pouquinho ali por cima da fita, não tem problema. Que a marcação, a fita vai garantir que não borre. E aí vou vir então com esse pincel de esfumar, também da Mary Kay. E vou aplicar uma sombra marrom mais escura. Então esse marrom que eu tô aplicando, ele tem um tom um pouco mais frio, não é tão quente igual o outro que eu tinha aplicado anteriormente. Tá, esse marrom escuro, ele é do quarteto de sobrancelhas da Dylos, mas eu uso como sombra às vezes. Gosto do tom dele. Então esse marrom escuro eu vou aplicando ali em todo o meu côncavo, fazendo esse contorno bem no formato do olho mesmo, arredondado. Aplico acima da parte onde a gente tinha feito anteriormente. Vou fazendo os movimentos de vai e vem para esfumar essa cor. Vim com um pincelzinho de precisão novamente e a cor preta. E reapliquei ali na minha pálpebra móvel, que eu achei que tinha apagado um pouco do preto. Tá? Então isso você vai dosando ao longo da maquiagem. Não é uma regra que você tem que fazer exatamente na ordem, né, em que eu fiz aqui. O importante é que o esfumado fique bonito, então onde você for achando que precisa de mais preto, você vai colocando tudo bem aos poucos. Onde achar que precisa de marrom, vai colocando também. Olha, ali eu mostrei mais um pincelzinho de esfumar, só que esse limpo agora. Peguei essa corzinha clarinha da paleta da Colos e fui aplicando ali na extremidade do marrom mais escuro que eu tinha passado. Porque essa cor mais clarinha, ela vai dar uma apagada nas bordinhas. E aí não vai deixar tão marcada a cor. Vai deixar uma transição bonita entre a sombra e a pele. Por isso que eu fiz isso. Voltei ali com o quarteto da Dylos e a sombra mais escura, com um pincelzinho de esfumar. Tô reaplicando para deixar bem moldado, bem redondinho, do formato que eu quero e o mais próximo possível do outro olho, né, para não ficar diferente. E aí agora, com esse pincelzinho chanfrado, eu vou pegar um pouquinho do iluminador do mesmo quarteto da Dylos e vou aplicar abaixo da minha sobrancelha. Então eu vou aplicando por toda ela, isso vai ajudar esse iluminado a se fundir com esse marrom que a gente aplicou na pálpebra e também vai garantir um degradê maior de cores. Voltei com um pouquinho do lápis preto ali rente aos cílios
superiores, porque eu achei que tava um pouquinho apagado. Então é bem como eu falei, né? Você vai dosando, vendo se tá bom e colocando as cores conforme a necessidade que você achar. Olha, esfumei com um pincel de precisão e vou aplicar um pouquinho de sombra preta em cima para selar o lápis. Vou esfumando e deixando a cor mais intensa ali na pálpebra, onde eu achei que era necessário. Agora você vai dando os retoques do esfumado. Esfumar nunca é demais. Tirei a fitinha ali, ficou uma marcação bem bonitinha, tá vendo? Pode ser qualquer fita, tá? O importante é deixar bem na diagonal que tá no outro olho, pra não ficar diferente o ângulo. E aí vim com um pouquinho de base e reapliquei onde a fita tava, porque ela tira um pouco da maquiagem. O ideal é você fazer primeiro os olhos e depois a pele. Tá? Nesse dia eu fiz ao contrário, mas o ideal é esse passo a passo para você não ter que ficar fazendo isso, ficar retocando toda hora. Vim com um pincelzinho também de precisão e a sombra marrom escura. E agora eu vou aplicar essa sombra ali rente aos cílios inferiores. Só não vai aplicar na linha d'água, tá? Na linha d'água a gente vai aplicar o lápis. Por fora, eu aplico essa sombrinha marrom por toda a extensão dos cílios. Limpei um pouquinho a pele, porque pode cair a sombra, então é bem aquilo que eu falei, né? Cai sombra, a fita tira um pouquinho da base, então o ideal é você fazer a pele depois desse passo a passo, tá bom? E agora eu vou vir com um pouquinho da sombra preta por cima desse marrom e vou como se fosse sujar ali, né, a linha dos cílios inferiores, desde a pontinha lá externa até o cantinho interno, o mais próximo possível. Como tudo na maquiagem, esfumar, 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 esfumar. Ali eu peguei um pincelzinho limpo de esfumar e tentei esfumar um pouquinho a bordinha para não ficar tão marcado. Mas acabou ficando e eu gosto desse efeito. Se você não gostar, tenta fazer um pouquinho com a fita ou aplicar um pouquinho de sombra marrom ali. Olha, agora como eu tinha dito anteriormente, eu venho com o lápis preto na linha d'água. E aí, além de aplicar na linha d'água, eu aplico um pouquinho fora também. E venho com aquele pincelzinho de esfumar, olha, o mesmo que eu tinha aplicado em toda a maquiagem, né, praticamente. Esfumo, esfumo, esfumo. Peguei um pouquinho de sombra preta pra selar. Esfumo, esfumo, esfuma. E tcharam! Pronto. Agora eu vou dando os retoques finais. Então, vou arredondando onde eu acho que precisa arredondar. Esfumando nas partes que eu acho que ainda precisam ser mais esfumadas. Tá? Essa é a hora de você avaliar, ver se um olho tá igual ao outro e dar os retoques finais que você acha necessário. A máscara de cílios, então, pra ficar com as pestaninhas lá em cima. Eu apliquei essa da Mary Kay, é a máscara alongadora deles. Mesmo por ela já garantir um efeito bem alongado dos cílios, fica bem bonito, é importante sempre aplicar o máximo possível perto da raiz dos cílios. Isso vai fazer com que os cílios fiquem maiores e mais volumosos também. Questão da... Nossa, eu ia falar voluminosidade. Enfim, vocês entenderam. Em questão do volume, é mais a quantidade de camadas que você vai aplicando. Então, aplica uma, espera um pouquinho secar, aplica outra. E para deixar mais alongado, o ideal é passar bem perto da raiz dos cílios mesmo. Apliquei um pouquinho embaixo também, nos cílios inferiores. E finalizei com esse batom lindo da Dylos. Ele é um tom de nude. No vídeo pode ser que fique um pouco rosado, mas eu vou tentar deixar algumas fotos aqui para vocês verem o resultado. Ele é bem nude mesmo. É feito mate. E aí o batom você pode finalizar da maneira que você quiser. Pode ser um batom mais escuro. Essa maquiagem ela é bem coringa, bem básica. Como tem tons neutros, ela combina com todo tipo de batom, tá? Também para todo tipo de ocasião. Principalmente para eventos, né? À noite fica bem bonito. Fica uma maquiagem elegante e bem versátil que você pode usar com tudo. Bom, pessoal, o resultado foi esse, então.
Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no meu canal para acompanhar as novidades. Obrigada por terem assistido. Um beijo e até o próximo vídeo.